Hum. Bom, então hoje eu vou trabalhar com vocês a questão da herdabilidade e da repetibilidade. E o que é que eu preciso que vocês saibam hoje? Bom, primariamente a gente vai conceituar o que é a herdabilidade. Mas a professora Eulália, ela não vai pedir para vocês explicarem o que é a herdabilidade na prova. Mas essa explicação é mais para as questões de marcar, certo? Porque normalmente vai ter alguma coisa conceitual nas questões de marcar que vocês vão precisar. Então, eu gostaria de primariamente dizer para vocês se aterem na palavra herdabilidade. Poxa, herda significa dizer uma coisa que é passada de pai para filho. Então, a herdabilidade, ela vai ser definida como a porção daquela característica que pode ser repassada. Então, por exemplo, se uma vaca produz muito leite, eu quero saber quanto dessa produção se deve à genética, certo? Então, de maneira muito simplória, eu digo para vocês que a herdabilidade é o quanto de uma determinada característica depende da genética. Porque o que a gente vê nos animais, que a gente chama de fenótipo, nada mais é do que a soma dos genes do animal com o ambiente cujo qual ele está submetido. E a herdabilidade, ela permite a gente mensurar o quanto da característica que nós estamos observando depende da genética, certo? Mas outra coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, sempre que falamos dos parâmetros populacionais, todos os parâmetros populacionais não são utilizados para um indivíduo, e sim para a população. Samuel, o que que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que um indivíduo não tem herdabilidade. A herdabilidade, ela vai se referir à característica, e não a um indivíduo, mas à população inteira, certo? Então, por exemplo, eu não tenho a herdabilidade de produção de leite de uma única vaca. Não. Eu vou ter a herdabilidade de uma população inteira para uma característica, certo? Então, o que é a herdabilidade? Em poucas palavras, é o quanto de uma característica depende da genética. Agora que nós conceituamos a herdabilidade, a gente vai entender como a herdabilidade ela pode ser interpretada. Bom, a estabilidade, ela vai ser definida como o repasse da característica, ou seja, o quanto daquilo que eu observo na vaca ou no animal pode ser repassado. Então, poxa, se essa vaca é uma boa produtora de leite, eu quero saber se ela será capaz de repassar essa característica para suas filhas. E não só se ela irá conseguir repassar, mas eu também quero saber a intensidade que ela vai passar para suas filhas. Se ela passa muito disso para suas filhas, se ela passa pouco, certo? A herdabilidade, ela, como eu já falei para vocês, ela vai ser a dependência do componente genético. Samuel, como assim? Poxa, se eu tenho uma herdabilidade de 50%, por exemplo, para uma característica, o que que isso significa? Significa dizer que 50% da característica depende da genética. E os outros 50, Samuel, depende do ambiente, certo? E aí vem a temida, né? Nós temos na Bíblia a gente tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, aqui nós temos os três. Mas o último é explicação para a diferença entre respostas fenotípicas. E aí vocês escutam essa frase pela primeira vez, olham para minha cara e dizem: Samuel, eu não entendi nada do que essa frase está dizendo. Como assim? Explicação para a diferença entre respostas fenotípicas. Bom, primariamente, a gente precisa entender essa frase por partes, que são respostas fenotípicas. Respostas fenotípicas é como um animal responde a um determinado ambiente. Então, por exemplo, poxa, eu sei que se eu levar uma vaca holandesa para o calor,
ela não vai produzir tanto quanto no clima de origem dela, que é o clima temperado, que tende a ser um clima mais frio. E aí, agora que nós descobrimos o que é resposta fenotípica, a gente vai falar agora sobre diferença. E aí, eu tenho uma revisãozinha para vocês, que é o seguinte: lembrem-se que o que um indivíduo expressa para você, o que ele mostra para você, depende da genética dele e da influência do ambiente sobre essa genética, certo? Então, a resposta fenotípica, ela será como um animal responde a esse determinado ambiente. E aí, vem agora a interpretação daquilo que eu falei para vocês. Quando a herdabilidade for alta, ela vai conseguir explicar por que que os animais são diferentes, certo? Então, por exemplo, cor de pelagem é uma característica que tem alta herdabilidade. Então, se eu olho para um coelho marrom e um coelho preto, e eu sei que a herdabilidade para essa característica é alta, eu, Samuel, posso afirmar, sem a menor sombra de dúvidas, que esses coelhos são diferentes por causa da genética. Samuel, eu ainda não consegui conectar isso com a frase anterior, que é explicação para a diferença entre respostas fenotípicas. Cara, pensa comigo o seguinte: se a herdabilidade for alta, eu tenho o aval para dizer que se dois animais são diferentes, eles são diferentes por causa da genética. Então, eu posso ter esse raciocínio que um coelho marrom é diferente de um coelho preto por causa da genética, porque eu sei que a herdabilidade dessa característica em específico, que é a cor de pelagem, é alta. Então, lembrem-se do seguinte: a herdabilidade ela vai servir para a diferença, para explicar a diferença entre respostas fenotípicas. Em qual situação, quando a herdabilidade é alta, certo? Porque quando a herdabilidade é alta, a característica depende muito da genética. E se a característica depende muito da genética e eu observo dois animais diferentes, eu sei que eles são diferentes porque eles têm também genes diferentes, certo? Claro, esse conceito para vocês de explicação para a diferença entre respostas fenotípicas, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito ou quer que eu repita de outra forma? Vocês não tenham medo de dizer, porque esse é um dos conceitos que as pessoas mais erram, em prova, certo? Então, se vocês não entenderam, eu realmente gostaria que vocês se expressassem. Não tenham medo, eu sei que assusta na primeira visão. E aí a gente vai agora trabalhar a herdabilidade. A herdabilidade, ela pode ser, normalmente, ela pode ser estabelecida como sendo baixa, média e alta, certo? E aí é uma coisa meio lógica, mas vocês precisam saber que as características relacionadas a tipo e conformação, elas tendem a ter uma alta herdabilidade. Samuel, o que é características de tipo e conformação? Poxa, uma característica de tipo pode ser, por exemplo, a cor do animal. Se ele é preto, se ele é branco, se ele é marrom, se ele é rosa. E a conformação pode ser, por exemplo, se esse animal ele é musculoso, se esse animal não é musculoso. Então, características relacionadas ao tipo e à conformação dos animais tendem a ter alta herdabilidade. E o que que isso significa? Poxa, se herdabilidade significa dizer que isso tem uma alta hereditariedade, ou seja, essa característica ela se repassa com uma maior facilidade, certo? Ela depende mais da genética. Agora, as características de média herdabilidade vão ser, em geral, as características produtivas. Samuel, quais são as características produtivas? Produção de leite, produção de gordura, são exemplos de características produtivas. Produção de ovos, certo?
E aí a gente entra nas características reprodutivas, que tendem a ser as características de baixa herdabilidade. Uma característica reprodutiva é, por exemplo, idade ao primeiro parto. Idade ao primeiro parto é uma característica reprodutiva. Lembrem-se, características relacionadas à reprodução dos animais sempre, sempre, sempre vão ter baixa herdabilidade. E o que é que significa ter uma baixa herdabilidade? Significa dizer que aquela característica é muito sensível ao ambiente e que ela é pouco influenciada pela genética. Poxa, eu não sei se vocês, por exemplo, as mulheres principalmente, já devem ter observado o efeito que é, por exemplo, ficar perto de outra mulher por muito tempo. E aí, do nada, vocês começam a ciclar juntas. Vocês começam a ter o mesmo ciclo menstrual. Por que que isso acontece? Vocês já pensaram sobre isso? Provavelmente, uma das explicações do porquê isso acontece é porque as características relacionadas à reprodução, elas são muito influenciadas pelo ambiente. E pelo fato delas serem muito influenciadas pelo ambiente, isso pode manifestar alterações nessa característica é muito mais fácil, certo? E qual é a função da herdabilidade? A herdabilidade, ela serve para eu saber se eu preciso buscar mais informações ou não para realizar a seleção. Por quê? Porque se a característica tiver uma alta herdabilidade, gente, eu não preciso buscar informação nenhuma. Está na cara. Por exemplo, se duas pessoas de pele escura tiverem filhos, eu sei que o filho deles terá também a pele escura. Eu não preciso buscar informações para ter essa resposta. Porque se a herdabilidade da característica em questão é alta, poxa, eu não vou precisar buscar informações. Mas, porém, todavia, entretanto, nós somos melhoristas. E quando a herdabilidade é baixa, a gente tem que buscar informações para a gente saber como é que a gente vai conduzir a seleção, certo? E aí, a gente vai ter as características de baixa herdabilidade. Como eu falei para vocês, são características normalmente relacionadas à reprodução, certo? E elas são fortemente influenciadas pelo ambiente, certo? E a genética nelas terá, obviamente, uma pouca influência, certo? Já as características de alta herdabilidade, elas vão ser as características relacionadas a tipo e conformação, como eu falei para vocês, e elas serão fortemente influenciadas pela genética. E aí a gente cai em uma questão interessante que é a função preditiva. Então, o que é função preditiva? Eu olhar assim e dizer, por exemplo, que eu tenho absoluta certeza que a cor de um animal deve-se aos genes desse animal. Poxa, eu não precisei ir num laboratório coletar a amostra do DNA desse animal para poder observar se realmente a cor desse animal é devido aos seus genes. Como é que eu posso afirmar com toda a certeza do mundo sem levar esse animal para uma análise de DNA? Pessoal, características de alta herdabilidade, eu posso fazer isso. Eu posso afirmar que esse animal é assim por causa da genética. Eu posso afirmar com certeza. A palavra preditiva vem de predizer. Quando eu estou predizendo algo, eu estou afirmando. Então, o que que é a função preditiva? A função preditiva é você dizer que o fenótipo de um animal se deve ao seu genótipo. E aí vocês olham para minha cara e falam, Samuel, não entendi essa frase. Gente, basicamente o que eu estou dizendo para vocês é uma alta função preditiva vai estar associada a uma alta herdabilidade também. E quando a herdabilidade da característica é alta,
Eu posso afirmar que um animal é assim por causa da sua genética, entendeu? Então, função preditiva vem de predizer. Se eu estou predizendo, eu estou afirmando, certo? Basicamente, aqui a gente tem uma explicação, né, que se esse touro é preto e é uma característica de alta herdabilidade, eu sei que esse touro tem genes para a cor preta. E eu posso afirmar isso sem um teste de laboratório. Então, para aqui, conceito de livros que vocês precisam saber, a função preditiva é a associação do fenótipo, o que nós vemos, com o genótipo, que é o que um animal é geneticamente, certo? Compreendida essa questão da função preditiva, meninos? Ou vocês querem que eu repita, fale de outra forma? Certo. E agora a gente cai na questão da interpretação do valor da herdabilidade. Como é que eu posso interpretar a herdabilidade? A herdabilidade, ela vai ser vista através de três óticas. Nas respostas de vocês, vocês têm que escrever bonitinho o que está aí nesses três tópicos. São três perguntas que precisam ser respondidas. A herdabilidade está dentro do valor esperado para aquele tipo de característica? É necessário buscar mais informações para realizar a seleção? E, por último, essa característica é passível de ser melhorada? Certo? Então, essas três perguntas vocês obrigatoriamente têm que escrever bonitinho lá na hora da questão. Esse é o modelo que vocês vão utilizar para resolver a prova. E a gente cai numa interpretação do valor da herdabilidade. Vamos supor que na prova a professora dê para vocês a herdabilidade da produção de leite equivalente a 0,35. Como é que eu posso interpretar esse valor? Gente, vai ser basicamente o seguinte: eu sei que produção de leite é uma característica produtiva. Características produtivas, elas vão de 0,2 a 0,4 de herdabilidade. Então, eu sei que essa característica ainda pode ser explorada do ponto de vista genético. Samuel, explorada, como assim? Eu posso aumentar a herdabilidade dessa característica um pouco mais. E por que aumentar a herdabilidade da característica é importante? Porque eu estou falando de melhoramento genético. Eu quero que essa característica seja repassada com uma maior intensidade, certo? Então, basicamente é assim. Vocês vão olhar para essa tabelinha que eu fiz aqui para vocês, vocês vão identificar o tipo de característica, produção de leite, no caso, é produtiva. Então, eu sei que ela é de média herdabilidade, eu vou lá na tabelinha e olho. As características de média herdabilidade vão de 0,2 a 0,4. Portanto, essa característica ainda pode ser explorada do ponto de vista genético. Certo? E aí, eu particularmente gosto de uma frase que resume bem isso, que é indicando que ganhos ainda podem ser obtidos em função da seleção genética, certo? Ou então, ainda é possível obter ganhos por seleção genética, certo? Mas, é o que eu falei para vocês, isso é só como vocês vão interpretar de cara a questão. Olhou para o valor de herdabilidade, vocês vão buscar resolver aquelas três perguntas. Resolvemos a primeira parte. Qual é a segunda parte? Saber se eu preciso buscar mais informações ou não. Gente, como é que eu busco informações? Eu olho para a família desse animal. Poxa, eu quero saber se a irmã da vaca que eu estou analisando também produz mais. Por quê? Porque se os seus pais ou seus irmãos produzem muito, significa dizer que talvez essa característica não esteja relacionada somente ao ambiente, mas tenha uma influência genética um pouco mais forte do que esperado, certo? Então, para características de média a baixa herdabilidade,
nós precisamos buscar mais informações para poder fazer a seleção de um modo mais eficiente. Então, para aumentar a precisão da seleção, a gente vai avaliar mais informações. Como é que a gente vai buscar essas informações? A gente vai olhar o desempenho dos familiares e a gente vai olhar para o que a gente chama normalmente de pedigree do animal. O que é o pedigree? Pedigree é a linhagem de onde o animal vem. É quem eram os pais, quem eram os avós, certo? Além disso, pessoal, eu não sei se vocês já viram uma pessoa dizendo que animal estressado não produz. E, assim, eu particularmente, quando eu escuto esse tipo de coisa, entra no meu ouvido rasgando e sai do outro lado. É um cara no Instagram que ele fala que a vaca estressada não produz, portanto, o animal que está lá não está em sofrimento. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou nem dizer nada do ponto de vista genético. Mas o que eu quero que vocês saibam é que, pela característica ter uma herdabilidade média ou baixa, se eu melhorar o ambiente, pela característica depender muito do ambiente, eu também vou aumentar o desempenho da característica, certo? Então, características de baixa herdabilidade e de média herdabilidade, quando elas são acompanhadas de melhorias de ordem ambiental, elas tendem a melhorar. Por quê? Porque essa característica depende muito do ambiente, certo? E aí eu não sei se vocês já viram brinquedos que colocam para vaquinhas, holandesa principalmente. Não sei se vocês já viram, é mais comum na produção de leite. E aquilo ali serve para poder o animal brincar, para ele poder se desestressar um pouco. Mas não se engane. Se a vaca se mexer, ela está gastando dinheiro que poderia ser utilizada para a produção de leite. Então, não pensem que os criadores são tão bonzinhos assim com os seus animais. Bom, agora a gente vai tratar acerca da repetibilidade. Perdão, gente, só um minuto. É aqui. Tá, deixa eu cá. Maquininha. Tu tem dinheiro físico? Não. Não.
Porque o dinheiro restante ela não vai devolver no PIX. No PIX. E é certo. Não. Bom, pessoal, voltei e perdão pelos minutos que eu passei, mas agora que a gente terminou a parte conceitual da herdabilidade, a gente vai para a parte conceitual da repetibilidade. A repetibilidade, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com ela, porque ela é um pouquinho traiçoeira. A repetibilidade é um parâmetro populacional, como eu falei para vocês. Samuel, você vai falar dos cálculos? Vou, mas hoje não. Hoje eu não vou falar dos cálculos, certo? Mas os cálculos são uma parte mais fácil dessa prova, viu? Mas, enfim, deixa eu só respirar um pouquinho. A repetibilidade, pessoal, ela é um pouco traiçoeira, como eu falei para vocês, porque ela é um parâmetro populacional. E todos os parâmetros populacionais medem não um indivíduo, mas a característica. E a repetibilidade, por ser também um parâmetro populacional, ela não se refere a um indivíduo, ela não se refere a um animal. Mas, se você for ver o conceito de repetibilidade por livro, vocês vão ver o seguinte: a repetibilidade é definida como a transparência entre medidas repetidas sobre um mesmo indivíduo realizadas em diferentes momentos de sua vida. E aí vocês caem naquela questão de não entender o que o texto está falando. Basicamente é o seguinte: a repetibilidade é você medir a característica em um mesmo animal e você observar a tendência que esse animal tem de repetir o que aconteceu antes, certo? Então, repetibilidade vem de repetir. Só que, embora a repetibilidade analise um animal de cada vez, a repetibilidade é um parâmetro populacional. Um indivíduo não tem repetibilidade. Anotem isso e grifem, porque nas questões de marcar, por exemplo, é comum que isso aconteça. Outra coisa que vocês precisam saber sobre a repetibilidade. Pessoal, quanto maior é a repetibilidade, mais forte é a correlação entre a produção do animal e o ambiente. Porque se o ambiente está sendo muito bem controlado, o ambiente está ideal, está perfeito, você sabe que o aumento na produção se refere à melhoria de ordem ambiental que houve. Então, lembrem-se disso, certo? E só mais uma coisa.
Quanto mais informações você tem acerca de um animal, mais confiável é o valor da repetibilidade, certo? Bom, Samuel, você poderia repetir a frase que você falou que é para a gente grifar e anotar para prestar bem atenção? Que eu não consegui pegar tudo. que a repetibilidade é um parâmetro populacional, embora ela seja sobre, fale sobre as medidas e a relação entre essas medidas em um único indivíduo, certo? É porque conseguiu entender, né? E agora Sim. a gente cai na função da repetibilidade. Qual a Licença, função da... Samuel. Explica de novo aquela frase que tu falou da correlação de ambiente e produção na repetibilidade. É porque se uma característica, por exemplo, ela tem uma melhora e essa melhora não é devido à genética, você sabe, por exemplo, que eu coloquei um brinquedo para as vacas holandesas brincarem. E aí eu tive um aumento na produção, por exemplo. Eu sei que esse aumento na reprodução se deve a um aumento da qualidade de vida desses animais, certo? Portanto, o aumento da repetibilidade vai estar relacionado intimamente a como esse produtor cuida dos seus animais, certo? Então, quanto maior o valor da repetibilidade, mais controlado está sendo esse ambiente. Pessoal, vou pegar só um copo d'água porque minha garganta está ótima hoje. Mas, assim, eu peço para vocês que tomem cuidado em relação aos conceitos. Porque vira e mexe, a professora Eulália acaba mudando uma palavra ou duas nas provas e vocês precisam ficar espertos, certo? Bom, então agora a gente vai voltar para a função da repetibilidade. A repetibilidade, ela vai servir para o produtor ter uma certeza que sua produção, por exemplo, não vai cair. Então, por exemplo, se a repetibilidade ela mede a tendência de um comportamento de se repetir ao longo das medições, ela praticamente vai dizer o seguinte: se hoje o meu animal produz muito, amanhã ele continuará produzindo muito. Como é que eu tenho certeza disso? Através de um alto valor de repetibilidade. Então, anotem aí no seu papelzinho, coloquem no seu Anki, que é o seguinte: o valor da repetibilidade, ele dita o controle ambiental e ele também dita qual é a tendência dos animais de repetirem o mesmo comportamento, certo? Então, a função da repetibilidade é medir o grau de confiança na previsão de futuras produções, com base em uma ou mais produções observadas. E aí, a gente tem um exemplo visual aqui para as pessoas que não gostam só de texto, que é o seguinte: repetibilidade na produção de leite. Vamos imaginar o seguinte: hoje essa vaquinha produz 30 litros, amanhã ela produz 29. Depois, no outro dia, ela produz 31. Percebam que a produção ela não tende a variar muito. E se a produção não tende a variar muito, isso significa dizer que eu tenho uma alta repetibilidade. Uma alta repetibilidade vai me garantir que, ao longo da cadeia produtiva, eu não vou ter uma queda brusca. Porque se eu tenho uma queda brusca ou uma subida muito brusca, você tem, muitas vezes vai ter perda de dinheiro. Aí tu fala, Samuel, como assim uma subida brusca pode causar perda de dinheiro? Poxa, se o meu plantel produz muito mais do que o esperado, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, pessoas jogando caminhões de leite fora. Já viram? Se sim, uma das causas é a falta de previsão da produção.
Então, quando a repetibilidade é alta, eu tenho certeza do comportamento dos meus animais, certo? Então, eu sei como eles vão produzir, a tendência que eles têm de produzir a mesma quantidade no amanhã. Então, repetibilidade, para além do que eu falei para vocês, ela também vai mensurar se é necessário observar mais ciclos produtivos ou se com o valor de repetibilidade obtido já é possível concluir como o processo de seleção será conduzido. E aí eu falo para vocês o seguinte, Samuel, o que que é um ciclo produtivo? Um ciclo produtivo é como você observa a produção desse animal. Pode ser, por exemplo, a produção de leite. Hoje a vaca produz leite, amanhã ela também produz leite. Hoje e amanhã são dois ciclos produtivos diferentes, certo? E lembrem-se que quanto maior o número de observações, mais confiável é o valor da repetibilidade, certo? Aí a gente cai na interpretação. Se a repetibilidade é baixa, o ambiente ele não está sendo controlado e não há uma tendência da produção se manter estável ao longo do tempo, certo? É um conceito simples e que entra na cabecinha de vocês. E aí, se a repetibilidade é baixa, o que que eu faço? Cheguei, eu como melhorista, cheguei, preciso melhorar uma população e a informação que eu tenho é uma repetibilidade baixa. Como é que eu vou conduzir a seleção desses animais? Bom, e eu respondo para você, depende. Se a espécie tiver um ciclo produtivo longo, eu devo selecionar o indivíduo com o maior número de informações para garantir segurança, certo? Não só, obviamente, o indivíduo com o maior número de informações. Eu devo selecionar também o indivíduo mais produtivo. É óbvio que eu não vou selecionar o indivíduo menos produtivo, certo? E aí, eu quero que vocês saibam o seguinte: uma vaca de corte produz entre 6 a 8 crias durante a sua vida útil. Portanto, meu amigo, eu não tenho tempo de ficar analisando vários ciclos produtivos diferentes. Não, eu preciso selecionar os animais agora. Então, se o ciclo produtivo for longo, eu preciso selecionar esse animal com o menor tempo possível, muitas vezes. Senão, eu vou trazer prejuízo para esse produtor. Agora, se o ciclo produtivo for curto, vale mais a pena eu observar mais um ciclo produtivo para eu aumentar o meu número de informações. Uma coelha, por exemplo, pode gerar mais de 20 a 30 filhotes por ano. Então, poxa, eu posso, obviamente, né, observar essa coelha por mais tempo, certo? E aí a gente cai no seguinte: e se a repetibilidade é alta? Se a repetibilidade é alta, meu amigo, melhoria, né? Coisa boa. O ambiente está sendo controlado rigorosamente e vai garantir também uma seleção muito mais precisa, certo? E aí a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a relação entre herdabilidade e repetibilidade. Se a herdabilidade for alta, a repetibilidade também será alta. E aí vocês me perguntam o porquê. Porque a maior parte da variação da característica é causada pela genética, o que não muda ao longo da vida do animal. Se vocês não entenderam o que eu falei nessa frase, talvez com uma imagem fique melhor. Mas, eita, eu acho que eu não botei a imagem dos coelhinhos. Mas, basicamente, é o seguinte: se eu tenho um animal que, por exemplo, eu estou analisando uma característica cor de pelagem. Eu preciso analisar repetibilidade de cor de pelagem? Não. Por quê? Porque todos os dias que eu for olhar esse animal, ele vai continuar preto. Então, a repetibilidade, ela não vai ser necessária para características de alta herdabilidade, certo? Então, se a herdabilidade é alta,
obviamente a repetibilidade será também alta, porque, como eu já falei para vocês, se eu estou trabalhando com uma característica de alta herdabilidade, como um animal preto, por exemplo, todos os dias que eu for olhar ele, ele vai continuar preto. Nunca vai ficar de outra cor, certo? A herdabilidade, ela vai ditar o valor máximo da herdabilidade, certo? A repetibilidade dita o valor máximo da herdabilidade. Por quê? Porque a herdabilidade é apenas uma parte da repetibilidade. Pessoal, isso aqui vocês precisam saber, porque é uma coisa que ela coloca em prova. Mas, basicamente, é o seguinte: a repetibilidade, ela é como se estivesse, como é que eu posso dizer? Como se ela fosse maior do que a herdabilidade. Pensem no seguinte: eu quero que vocês imaginem um círculo, e esse círculo é a repetibilidade. Agora, eu quero que vocês imaginem outro círculo dentro desse círculo que eu já falei para vocês exemplificarem. Na verdade, eu acho que eu vou até desenhar, né? Porque fica mais fácil para todo mundo entender. Só pronto. Pessoal, ó, é o seguinte. Nesse círculo vermelho, eu tenho a repetibilidade. Agora, nesse círculo mais azul, eu tenho a herdabilidade. O que que vocês entendem sobre esse ciclo? Aqui dentro eu tenho a herdabilidade e aqui do lado de fora eu tenho a repetibilidade. Eu quero que vocês saibam que a repetibilidade sempre será maior ou igual à herdabilidade. Por quê? Porque a herdabilidade ela está contida dentro da repetibilidade. Portanto, a repetibilidade sempre será maior ou igual a ela, certo? Uma relação matemática mesmo. E isso vai acontecer porque a repetibilidade ela vai estar relacionada somente à variância genética, enquanto a repetibilidade ela vai ser uma soma da variância genética e da variância do ambiente permanente. Certo? Entendemos? Então, por que que a repetibilidade dita o valor máximo da herdabilidade? Porque a herdabilidade está contida dentro da repetibilidade, certo? Aí, vamos para as considerações finais acerca da herdabilidade e repetibilidade, que é o seguinte: nas questões de somatório, por exemplo, vocês precisam saber que a herdabilidade ela nunca pode ser maior do que a repetibilidade. E a repetibilidade funciona como um limite máximo da herdabilidade. Eu coloquei essas duas frases porque são dois jeitos de dizer a mesma coisa que já caíram em prova. E aí eu pergunto para vocês: quando é que a repetibilidade importa? Quando é que eu vou usar ela? Quando a herdabilidade da característica for baixa. Porque nós já vimos anteriormente que se a repetibilidade for alta, se a rentabilidade for alta, não importa a repetibilidade. A repetibilidade é inútil. Por quê? Características de alta herdabilidade tendem a ter também alta repetibilidade. E se a repetibilidade é extremamente alta, eu não preciso analisá-la. Como exemplo, cor de pelagem. Se eu olhar esse coelho aqui, agora, e 2 horas depois, ele vai continuar marrom. Então, essa característica tem alta herdabilidade, e por ter alta herdabilidade, ela tem também alta repetibilidade. E, portanto, eu não preciso ficar analisando ciclos produtivos, porque se a herdabilidade é alta, isso vai se repetir com uma grande constância, e isso é desnecessário, certo? Outra coisa é quando o ambiente não está sendo controlado. Porque se o ambiente for rigorosamente controlado, a repetibilidade ela sempre será a mesma, ela nunca vai variar.
Se eu não tenho alteração de ordem ambiental, a repetibilidade ela nunca vai variar, certo? Portanto, ela acaba se tornando inútil, certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho de correlação. Mas ficou claro para vocês, antes de eu entrar em correlação, né? Alguma coisa sobre herdabilidade, repetibilidade, que vocês querem tirar a dúvida, tirem agora, certo? Posso entrar em correlações? Beleza. Pessoal, a correlação, anotem, é a medida que indica se duas ou mais características são influenciadas pelos mesmos genes, bem como a intensidade dessa influência. Então, basicamente é o seguinte: eu quero saber se a cor do olho e a cor do cabelo estão relacionados. E além de eu querer saber se essas características estão ou não relacionadas, eu quero saber se essa influência é muita influência ou pouca influência, certo? A correlação, ela pode ser negativa ou positiva, e ela também pode ser boa ou ruim para o melhoramento. A correlação será negativa, certo? Quando ela tiver direções opostas, certo? E ela será positiva quando elas vão para o mesmo sentido, não direção. Eu falei direção, mas não é direção, certo? Então, basicamente, repetindo o que eu falei para vocês, a correlação, ela é a medida que faz com que eu saiba se duas ou mais características estão relacionadas, e a correlação, ela pode ser dividida em negativa ou positiva, que é o que eu quero que vocês saibam por enquanto, e ela pode ser boa ou ruim para o melhoramento, certo? E aí, a gente tem os quadrinhos que podem ser preenchidos, certo? Então, por exemplo, esse X, ele vai ser o meu primeiro positivo ou negativo. Ele é quem eu vou preencher primeiro. O primeiro, positivo ou negativo, vai estar relacionado à relação entre as características. Samuel, eu não estou entendendo. Calma. Por hora, eu só quero que vocês saibam disso. Esse primeiro vai estar relacionado às características avaliadas, enquanto esse segundo vai estar relacionado à característica boa ou ruim para o melhoramento, certo? Então, por exemplo, se essa correlação ela é positiva para o melhoramento, vocês vão colocar aqui um positivo. Se ela é negativa para o melhoramento, vocês vão colocar aqui no lugar do y um negativo, certo? E aí, agora a gente vai explicar o que é o meu primeiro positivo, o meu x, certo? Quando uma correlação ela é positiva, significa dizer que elas vão no mesmo sentido, certo? Então, por exemplo, se eu aumentar o peso ao nascer dos animais, eu também vou aumentar os partos distóxicos. Uma vaca, ela vai ter mais dificuldade de parir bezerros que são pesados, certo? Essa correlação é uma correlação positiva. Por quê? Porque as características crescem juntas, elas vão no mesmo sentido. Mas essa característica é negativa para o melhoramento. Em função de quê? Ela é negativa em função de que eu adoraria ter animais que fossem pesados e que não causassem problemas, né, em relação ao parto. Isso seria o ideal. Só que como isso não é possível, acaba sendo uma coisa que é negativo para o melhoramento. Então, como vocês vão preencher? Correlação positiva, negativa, certo? Agora, essas duas características vão ser idade ao abate e custo de produção. Quanto menor a idade ao abate, menor o custo de produção. Essas duas características estão indo no mesmo sentido. As duas estão diminuindo, estão indo para baixo. Portanto, ela é uma característica que é
positiva. É só vocês lembrarem da matemática que negativo vezes negativo dá positivo, certo? Então, essa característica ela vai ser positiva relacionado à direção e ela também será benéfica para o melhoramento e, portanto, positiva. Outra característica vai ser a espessura do toicinho e a conversão alimentar. Vocês precisam saber o que é conversão alimentar, certo? O que é conversão alimentar? É o quanto um animal tem que comer para produzir 1 quilo de carne. Então, eu não quero aumentar a conversão alimentar. Não caiam nessa, certo? Ninguém tem interesse de aumentar a conversão alimentar. Nós temos interesse de aumentar a eficiência alimentar, certo? E aí agora a gente tem uma correlação que é a redução da espessura de toicinho e a diminuição da conversão alimentar. Significa que, se eu diminuir a espessura do toicinho, eu diminuo a quantidade de comida que o meu animal precisa para produzir 1 quilo de carne. Portanto, essa característica, as duas estão diminuindo, as duas estão indo para o mesmo sentido, portanto, é uma característica positiva. Essa característica, ela tem um efeito positivo para o melhoramento. Por quê? Porque espessura de toicinho normalmente é prejuízo para os produtores de porcos, de suínos, perdão. E a, a redução da conversão alimentar, ela é muito útil. Por quê? Porque o animal vai precisar comer menos para produzir a mesma quantidade de carne. Portanto, essa característica ela é positiva, positiva. Mais uma característica para analisar para vocês, anotem no papel, porque foi questão da última prova, o tamanho da gema e a eclodibilidade do ovo. Quanto maior o tamanho da gema, maior é a eclodibilidade do ovo, ou seja, mais fácil é do ovo chocar, certo? Samuel, por quê? Porque é na gema do ovo que tem uma coisa chamada de vitelo. E o vitelo é essencial para que o ovo possa chocar, porque um animal mais nutrido tende a ter uma maior probabilidade de se desenvolver, certo? Portanto, essa característica, por estar indo para o mesmo sentido, é uma característica positiva. E ela também é positiva para o melhoramento. E aí, agora que nós falamos das correlações positivas, vamos falar da correlação negativa. A correlação negativa será quando ambas as características trilharão caminhos opostos. Então, o aumento da produção de gordura diminui, ou, perdão, era para ser produção de leite aqui, tá? O aumento da produção de leite ele vai diminuir a porcentagem de gordura, porque a produção de leite não acompanha a produção de gordura. O ideal seria que uma vaca não diluísse a gordura, porque se essa vaca passa a produzir mais leite, esse leite vai ficar diluído. A produção de gordura não vai conseguir acompanhar. Portanto, essa característica ela será negativa, porque o aumento da produção de leite culmina na diminuição da porcentagem de gordura nesse leite, porque o leite vai ficar diluído. Portanto, é uma correlação negativa e o efeito para o melhoramento é também negativo, porque o ideal seria que o leite não ficasse diluído, seria que a produção de gordura acompanhasse o aumento da produção de leite. Outra correlação importante: o aumento da circunferência escrotal está ligado à redução da idade ao primeiro parto. Então, essa correlação ela é negativa, porque trilha caminhos opostos, mas ela é positiva para o melhoramento. Então, agora que nós conceituamos a correlação, vamos falar
qual é a importância da correlação? A importância da correlação é poder simplificar o processo do melhoramento. Porque quando eu tenho correlação, eu posso obter ganho para duas ou mais características ao mesmo tempo. Samuel, como assim? Significa dizer que se eu trabalhar no aumento de uma característica, eu vou estar trabalhando também no aumento de outras características. Por quê? Porque elas são influenciadas pelos mesmos genes, certo? Então, a maior importância da correlação é poupar tempo ao melhorista, porque ao trabalhar com uma única característica, eu posso, ao mesmo tempo, melhorar outras, certo? Outra coisa é a possibilidade de melhorar uma característica de baixa herdabilidade através de uma característica de alta herdabilidade. E aí vocês devem estar se perguntando como isso acontece. E eu agora vou demonstrar para vocês. A circunferência escrotal é uma característica de tipo e conformação, correto? Por ser uma característica de tipo e conformação, ela possui uma alta herdabilidade. Idade ao primeiro parto é uma característica reprodutiva, e por ser uma característica reprodutiva, é uma característica de baixa herdabilidade. Características de baixa herdabilidade são muito difíceis de selecionar geneticamente, porque boa parte do que o animal expressa é devido ao ambiente e não à sua genética, certo? Mas, com essa correlação, eu não preciso selecionar diretamente a característica. Não, eu posso trabalhar de uma maneira muito mais simples, porque ao eu aumentar o tamanho do escroto do animal, eu diminuo a idade ao primeiro parto. Ou seja, eu estou melhorando uma característica de baixa herdabilidade através de uma característica de alta herdabilidade. Então, essa é a grande importância da correlação. Trabalhar com o ganho de uma característica para obter ganho em duas ou mais características ao mesmo tempo e a possibilidade de poder trabalhar com uma característica de baixa herdabilidade através de uma característica de alta herdabilidade. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: toda vez que eu tiver uma correlação negativa, ou seja, elas vão entre caminhos opostos, eu preciso entender. Eu preciso entender que eu nunca vou conseguir ter ganho máximo em alguma as duas características ao mesmo tempo. Poxa, eu não posso ser feliz, por exemplo, e estudar na Univasf. É impossível. É uma coisa ou outra, certo? Então, para características correlacionadas negativamente, eu preciso compreender isso. Eu nunca vou observar uma vaca que possui alta produção de leite e também possui um alto percentual de gordura nesse leite. Não, o leite vai ficar diluído. É impossível eu ter ganho máximo para as duas características ao mesmo tempo. E quando isso acontece, é necessário eu estabelecer prioridades. Então, se eu trabalho, por exemplo, com gordura, eu vou priorizar a gordura. E onde a gordura é utilizada? Para a produção de manteiga. Portanto, eu, se sou produtor se eu crio vacas, eu vendo manteiga, eu vou priorizar a produção de gordura. Agora, se eu vendo leite, eu vou priorizar a produção de leite. Certo? Então, sobre correlação negativa, é necessário eu entender que eu nunca vou ter ganho máximo para as duas características ao mesmo tempo e que eu preciso estabelecer prioridades quando eu estou trabalhando com características correlacionadas negativamente. E aí a gente entra na temida, a matadora praticamente de provas, que é a interação genótipo-ambiente.
Ai, ai, pessoal, eu confesso que quando eu cheguei nela, eu de cara não entendi. Portanto, eu tentei simplificar ao máximo para vocês conseguirem compreender o que é a interação de genótipo-ambiente, porque parece que os livros não conseguem explicar esse conceito. Mas eu, um mero mortal, vou tentar explicar para vocês de um jeito que vocês entendam. É o seguinte. A interação genótipo-ambiente, ela é um efeito comparativo entre indivíduos diferentes quando submetidos a ambientes também diferentes. Samuel, é uma frase simples, mas eu não entendi nada. Calma, meu garoto, eu também não entendi nada da primeira vez. Mas talvez, se nós trabalharmos com imagens, fica mais fácil. Pessoal, a interação genótipo-ambiente é um efeito comparativo. Se é um efeito comparativo, ela vai acontecer entre dois animais diferentes. Portanto, um animal não sofrerá interação genótipo-ambiente. Se eu tenho uma vaca em um clima frio e levo ela para o clima quente e ela passa a ter uma queda na produção, o que está acontecendo com essa característica é uma interação ambiental, não a interação genótipo-ambiente. Lembrem-se, a interação genótipo-ambiente, ela sempre será no plural. Eu vou ter animais diferentes submetidos a ambientes diferentes, certo? Pronto. Agora, com uma imagem, vai ficar mais fácil para vocês. Aqui eu tenho um coelho europeu e aqui eu tenho um coelho do Ártico. Se eu pegar esses dois animais, genótipos diferentes, e eu colocar num ambiente frio, quem é que vai se dar mais bem? O coelho do Ártico. Por quê? Porque ele já vem de um clima frio. Ele está adaptado a essas condições. Portanto, ele vai se sair melhor. Agora, se eu levar esse coelho do Ártico para um ambiente europeu, ele não vai sobreviver com a mesma intensidade que o coelho europeu, porque ele vai estar adaptado a esse clima. Então, entendam, a interação genótipo-ambiente, ela é um efeito comparativo, então eu tenho que ter dois animais de genótipos diferentes, não pode ser um clone de um animal, por exemplo, e eu também tenho que ter ambientes diferentes, por exemplo, frio e calor, certo? Ficou claro na cabecinha de vocês? A interação genótipo-ambiente é um efeito comparativo entre genótipos diferentes e ambientes também diferentes. Portanto, toda vez que eu estiver falando de interação genótipo-ambiente, não há singular. Não há singular. A interação genótipo-ambiente sempre acontece entre dois ou mais animais ou dois ou mais ambientes, certo? E aí eu trago para vocês a diferença de adaptação e capacidade adaptativa, que é outro conceito que vocês acabam colocando, por exemplo, na prova escrita da professora Eulália, incorreto. É o seguinte: adaptação é a capacidade que um indivíduo tem de se adaptar a um ambiente específico. Então, por exemplo, vamos pegar vacas holandesas, porque fica mais fácil e é mais próximo para vocês. Uma vaca holandesa é extremamente adaptada a um clima temperado, certo? A adaptação refere-se à capacidade de se adaptar a um ambiente específico, enquanto capacidade adaptativa é a capacidade de se adaptar a dois ou mais ambientes, certo? Compreendido a diferença de adaptação e capacidade adaptativa. Capacidade adaptativa é a capacidade de se adaptar a dois ou mais ambientes. E aí, eu pergunto para Samuel, vocês. Pode falar. Samuel,
Você pode repetir, por favor? Certo. A adaptação, ela vai ser a capacidade que a população, indivíduos daquela população, tem de se adaptar a um clima específico, tem de responder a um clima específico. Então, ele é extremamente selecionado para aquele ambiente, certo? Isso é adaptação. Se eu, por exemplo, sou adaptado a alguma coisa, significa dizer que eu tenho genes que me qualificam para responder bem naquele ambiente. Isso é adaptação. Só que adaptação refere-se a um ambiente em específico. Então, lembrem-se, animais de elite são extremamente adaptados. Quais são os animais de elite? Parte suíça, por exemplo, que é parte suíça, por exemplo, que é uma vaca leiteira bem de alta classe. Ela é um animal que é extremamente adaptado ao clima eh, temperado. Então você não pode dizer que esse animal ele não tem adaptação. Ele tem adaptação. Ele não tem capacidade adaptativa. Eu não posso levar uma vaca holandesa, por exemplo, para um clima que não seja o clima temperado e esperar que essa vaca vai produzir o mesmo. Por quê? Porque esse animal ele já está adaptado a um ambiente específico, certo? Ele não possui capacidade adaptativa, ele possui adaptação. Já a capacidade adaptativa é a capacidade que uma população tem de responder a dois ou mais ambientes em específico com uma certa, como é que eu posso dizer, rusticidade. A capacidade adaptativa refere-se à rusticidade do animal, a capacidade que ele tem de, opa, tá quente, mas eu consigo produzir. Tá frio, mas eu também consigo produzir. Claro, ou ainda tá escuro. Eu sei que interação Sim, genótica com o obrigada. ambiente é um pouquinho assustador, tá, gente? Portanto, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre interação genótica com o ambiente, podem me perturbar. E aí, agora que eu expliquei para vocês o que é interação genótica com o ambiente, vocês precisam saber quando é que a interação genótipo-ambiente acontece. Ela sempre vai acontecer quando eu tenho alteração da ordem ou da distância dos animais avaliados. Anota aí e põe no seu Anki, certo? Lembrando que a interação genótipo-ambiente acontece entre genótipos em ambientes diferentes. Portanto, lembrem-se desse S, é plural. Toda vez que vocês estiverem olhando lá nas questões de somatório, prestem atenção, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um animal A e um animal B submetidos a um único ambiente, e esse animal B ele está melhor do que o animal A, isso que está acontecendo não é interação genótipo-ambiente. Samuel, por quê? Porque eu só tenho um único ambiente. Para haver interação genótipo-ambiente, deveriam ter dois ou mais, certo? A mesma coisa se não tiver o B, só tiver o A. Eu estou comparando, por exemplo, um animal no primeiro ambiente e no segundo ambiente. E esse animal A, ele foi melhor no segundo ambiente. O que está acontecendo não é interação genótipo-ambiente, pelo amor de Deus, certo? Eu estou pegando no pé de vocês com isso, porque vocês vão ver nas coisas que eu mandei para vocês que isso se repete todos os anos. E todo ano alguém cai nessa pegadinha. Por isso eu estou frisando. Então, vamos falar sobre como acontece a interação genótipo-ambiente em gráficos. Observem que aqui eu tenho um ambiente X e aqui eu tenho um ambiente Y. E eu estou comparando dois animais, o animal A e o animal B, certo? E eu percebo que o animal A, ele foi muito melhor do que o animal B no ambiente Y. Mas no ambiente X, eles eram muito próximos. Ou seja, eu tive uma alteração da distância. Esse animal A, ele passou a ficar muito mais longe do B.
toda vez que eu olhar para um gráfico desse e eu observar que houve uma alteração entre a distância dos animais, está havendo interação genótipo-ambiente, certo? Então, a alteração da distância e da ordem. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou trabalhando com produção de leite e eu tenho a vaca mais produtiva de todas. Ela é a top 1. E eu tenho outra vaca que ela está em segundo lugar. E aí, chega, por exemplo, um veterinário ou um zootecnista na minha produção e fala: não, vamos melhorar esse ambiente, porque tem algumas coisas que podem ser melhoradas. E aí eu melhoro um pouquinho o ambiente, coloco um ar-condicionado para as vacas, e aí do nada, a vaca que estava em segundo lugar passa a ser a primeira. E a vaca que estava em primeiro lugar passa a ser a segunda. O que está havendo? Alteração da ordem. Se há alteração da ordem, alteração, há interação genótipo-ambiente, certo? A alteração da distância entre os animais avaliados e também da ordem culmina na interação genótipo-ambiente, certo? E aí, para fechar com chave de ouro, quando é que a interação genótipo-ambiente deve ser considerada? A interação genótipo-ambiente ela deve ser considerada quando há variação ambiental, porque eu preciso de dois ambientes para comparar. Se eu não tenho dois ambientes para comparar, a interação genótipo-ambiente não existe. E quando a herdabilidade ela é baixa. Por quê? Porque se a herdabilidade da característica for alta, ela não varia. E eu quero avaliar variação, certo? E aí, pessoal, eu acredito que a gente possa terminar por hoje até aqui, tá bom? Como é que tá a cabecinha de vocês?